Pronto, acho que vai dar certo agora. Pessoal, olha só, então, primeiro aí alguns recados, né, para a gente se situar, para a gente saber em que pé a gente está aí das coisas. A gente terminou o primeiro bimestre, né, tivemos a avaliação aí 2 semanas atrás. Amanhã eu devo estar publicando as notas lá, eu já devo conseguir fechar as notas, né, já está quase que pronto aqui. E aí a gente já mata de uma vez, né, o primeiro bimestre. Falta a nota da prova, né, para liberar para vocês. E a gente está tocando o barco já no conteúdo do segundo bimestre, né? A gente já avançou bastante na terceira unidade, na terceira parte da disciplina. Só para retomar, né? A gente dividiu essa disciplina em 4 partes, 2 no primeiro bimestre, 2 no segundo, né? A primeira parte foi uma introdução, a gente falou de alguns conceitos preliminares ali, a ideia de valor, a ideia de marketing 4.0, enfim, coisas que ajudam a gente a entender como que a gente estuda o comportamento do consumidor. Na segunda unidade, falamos das influências internas, como que a nossa personalidade, nosso jeito de ser impacta a maneira como a gente consome. E nessa terceira unidade, terceira parte da disciplina, estamos falando então das influências externas, como a gente é influenciado de fora para dentro para o consumo, como a gente é influenciado para consumir a partir do meio em que a gente vive, né? Os autores vão chamar também essas influências internas de influências socioculturais. Então, a influência que a sociedade e a cultura impõem, né, para o modo como a gente se comporta e, consequentemente, para o modo como a gente consome. É meio que consenso também a gente pensar que essas influências externas, essas influências socioculturais da sociedade e da cultura que a gente compartilha, elas são preponderantes, elas são as fundamentais. Elas são mais importantes até do que as nossas próprias influências internas, porque a gente se molda a partir do que a gente recebe de fora, né? O ser humano tem essa característica, até para satisfazer nossas necessidades sociais e de estima, a gente vai se moldando ao meio, a gente vai aceitando trazer para dentro de nós algumas características do meio onde a gente vive. Então, as influências externas, né, essas que a gente está conversando na terceira unidade, têm um potencial muito grande de influenciar o nosso consumo. Muito do que a gente consome, ou a maior parte do que a gente consome, não foi por um impulso interno, por uma vontade interna, né, que a nossa personalidade, nosso jeito de ser trouxe para nós. Mas é porque a gente viu, né, a gente sabe que alguém tem, a gente viu alguma pessoa usando aquele produto, a gente soube por alguém, ouviu falar, a gente sabe que alguém vai em um determinado lugar, e aí a gente quer, de certa maneira, replicar esse comportamento, acha que foi uma experiência legal, quer fazer essa experiência também, e quando vê, a gente está repetindo hábitos de consumo, decisões de consumo que vieram de fora para dentro de nós, né? Então, nessa parte, né, a gente termina essa parte já na semana que vem, né? Então, no próximo encontro, a gente já liquida essa parte aqui das influências internas, aliás, externas, né, para ver que a gente já caminhou bastante aí nesse ponto, tá? O que a gente falou até agora de influências externas, né, de como o consumidor é influenciado de fora para dentro. Primeiro, a gente falou a respeito das diferentes gerações, como o consumidor é influenciado a partir do momento em que ele nasceu, né, do momento em que ele começou a sua vida, aí, como ele formou a sua vida. Dependendo do momento em que a gente nasce, a gente é influenciado pela questão das gerações. As diferentes gerações, por questões históricas, têm comportamento diferente em relação ao consumo. Então, você pega uma pessoa de mais idade, que vai ser classificada ali como baby boomer, talvez como geração X até, são pessoas que sofreram mais dificuldades do que nós, né? Viveram num mundo um pouco mais precário do mundo que a gente tem hoje. Um mundo que estava muito perto da ideia de guerra, um mundo onde a tecnologia não era tão desenvolvida assim, um mundo onde as coisas não eram tão abundantes e fáceis de conseguir como são hoje, né? Então são pessoas que resistem um pouco à ideia de consumir.
não faz parte muito, né, do vocabulário e do estilo de vida das pessoas de gerações mais antigas, como os nossos avós, né? Esbanjar, né? Esbanjar no consumo, consumir porque é legal. Eles consomem por necessidade, só quando precisa mesmo, né? Então, tem uma certa resistência maior a tomar decisões de consumo. Conforme as gerações vão avançando, geração X, Y, Z, a gente vai caminhando para esse mundo que a gente tem hoje, né? Um mundo com mais facilidade de acesso às coisas, com mais tecnologia, com menos situações conflituosas, né? De escassez de produtos, como era no caso das guerras, né? Faz bastante tempo que a gente não vê uma guerra em grandes proporções no mundo. Então, as gerações mais recentes se habituaram mais ao consumo e fizeram do consumo parte importante do seu estilo de vida. As gerações mais recentes, então, tem pessoas que vivem para consumir, né? Que entende que parte importante da sua vida é consumir coisas, ou pelo menos tem mais facilidade para decidir, tem menos resistência para decidir consumir, para comprar coisas, né? Depois a gente falou a respeito de como as classes sociais e estilos de vida influenciam a nossa vida, né? Mais do que classe social, a gente falou de classe econômica, né? Esse conceito é mais importante aí quando a gente fala de consumo, classe econômica do que classe social, porque classe econômica dá conta do poder de compra, do poder de consumo, né? O quanto o seu estilo de vida te proporciona o acesso aí aos bens de consumo, a comprar as coisas que você deseja, né? E a gente viu uma questão que no Brasil existe uma distorção em relação ao papel social das classes, né? Num mundo desenvolvido, a gente tem lá classe alta, média e baixa, onde a maioria da população, a maior parte da população, pelo menos 50% da população, faz parte da classe média, né? Nos países desenvolvidos onde o consumo é bem desenvolvido, onde o marketing tem uma profundidade maior e tal, são países onde tem uma classe média desenvolvida, uma classe intermediária ali, que não são as pessoas mais ricas da sociedade, que são poucas, né? Você tem algumas pessoas ali muito ricas, com muita renda, com muito patrimônio, e você tem algumas pessoas, poucas, com pouca renda, pouco patrimônio, e com uma certa dificuldade ali de tocar a vida, que é onde o governo vai agir, né? O governo acaba agindo aqui na classe baixa. A maior parte das pessoas estão na classe média, na classe intermediária. 50, 60, 75, 80% da população em alguns países fazem parte daquilo que a gente chama de classe média, né? O que seria classe média? É aquela classe que tem renda e patrimônio suficiente para tocar sua vida sem maiores dificuldades, né? Não é rica o suficiente para esbanjar e sair comprando luxo por aí, mas consegue manter sua vida, consegue bancar suas coisas, e consegue ter acesso ao consumo, consegue ter uma grana ali para consumir as coisas que deseja, né? Escolher coisas para consumir livremente. É isso que a gente chama de classe média. A classe média é a maior pagadora de impostos, né? Então, para o governo também é importante ter uma classe média desenvolvida. Como consome mais, né, acaba gerando mais impostos, né, pagando mais impostos. Então, é importante, né, para o estilo de arranjo social, né, estilo de país que a gente tem, com economia capitalista, que a gente tivesse uma classe média desenvolvida. Classe média é que tem o papel de consumir, né? E aqui no Brasil, como a gente viu, a gente tem uma distorção nessa questão das classes. A nossa classe alta tem lá 2,5% da população. A nossa classe média lá, que seria a classe B, né? Que no Brasil a gente classifica como B1 e B2. Não tem nem 20% da população, é um número bem pequeno, 15%, 14%, 15% da população. E a grande maioria da população, 60%, 70%, 80% da população brasileira, quase 80% da população brasileira, está no que a gente chama de classe C, C1, C2, né? Para todos os efeitos, aí seria então a classe baixa, onde tem a maior parte da população brasileira. E como a gente se vê nessa configuração, como a nossa classe média é pequena, né, é pouco numerosa,
a gente acabou criando um estilo de vida aqui no Brasil, onde a nossa classe baixa, a nossa classe C, faz o papel de classe média, né? É a classe C que movimenta a roda do consumo aqui no Brasil. É a nossa classe C que movimenta o comércio, que faz a roda girar, né? Então a gente estimulou de certa maneira a nossa classe C, que seria a nossa classe mais baixa, a consumir, a ser mais consumista, né? Essa é uma realidade que tem então no Brasil, tá? Então por isso que classe econômica, classe social tem impacto no comportamento do consumidor, né? A princípio, a classe que seria a classe consumista seria a classe média. Como a gente não tem uma classe média numerosa no Brasil, é a classe C que faz esse papel. Então, a gente criou mecanismos para que a classe C consiga consumir, né? Então, a ideia de parcelar, dividir sem juros, parcelar no cartão, carnê, né? Comprar as coisas no carnê, tudo que é parcelamento, financiamento, assim, né? São algumas coisas que foram criadas no Brasil para proporcionar para a classe C a possibilidade de acesso ao consumo, ao mercado de consumo. Então, a nossa classe baixa é consumista, né? Essa é uma realidade do Brasil, tá? E aí, por último, na semana passada, ó, chama atenção aqui, né? A gente teve muito pouco quórum na semana passada. Tinha duas, né? Acho que só a Mônica e a Ana que estavam presentes na aula semana passada. Depois ficou só a Mônica, só a Ana, né? Acho que a Mônica também não estava, né? Não sei. Só tinha Eu uma. não tava. Ah, então foi só a Ana, né? Acho que Eu foi. esqueci meu celular no É, restaurante, senão eu tava, professor. beleza. Aí eu coloquei o vídeo, a gravação dessa aula lá no Classroom e vi também que quase ninguém acessou, né? Então, ó, isso aqui é uma aula que ficou no vácuo aí, tá? É um conteúdo que é importante para nós e pouca gente acessou esse conteúdo até hoje, né? Não estava na aula semana passada e também não assistiu a gravação lá, tá? Então, não pula esse conteúdo, tá? Ele é importante. A gente falou, então, da influência dos grupos de referência e formadores de opinião no nosso consumo. A gente viu que o formador de opinião é uma coisa que sempre existiu, sempre teve presente no nosso estilo de sociedade. Desde quando a gente tem os meios de comunicação de massa, a gente acelerou esse processo de ter formadores de opinião. Então, pessoas que se tornam celebridades, né, que se destacam de alguma maneira na mídia, acabam influenciando o padrão de consumo de outras pessoas, acaba ditando moda, acaba dizendo o que é legal, o que deve ser comprado, o que vale a pena ser consumido nesse momento, desperta o desejo nas pessoas, né? Esse papel de formador de opinião é feito por celebridades em geral, né? Artistas, músicos, né? Atletas, né? Também líderes religiosos, políticos, né? De alguma maneira professores também acabam fazendo esse papel de formador de opinião, que é influenciar a opinião de alguma pessoa, né? E com a chegada da internet, principalmente das redes sociais, aí que isso explodiu de vez. A gente tem toda uma categoria hoje de pessoas, virou até uma profissão, né? Você ser formador de opinião. A gente chama de influencer, de influenciador, né? De influenciar a opinião das pessoas. Os digital influencers, né? Tem toda uma multidão de pessoas aí que está trabalhando com isso e está influenciando o consumo de outras pessoas. Então, é uma influência que vem de fora para dentro. Quanto mais atenção a gente dá para esses influenciadores, mais influenciado a gente é para o consumo, né? Eu não estou aqui fazendo uma crítica a isso, né? Cabe, dá para ser analisado por um ponto de vista crítico, né? Mas como a gente começou essa disciplina falando da ideia de sociedade do consumo, é legal, é interessante a gente ter pessoas com capacidade para nos guiar nessa sociedade do consumo, né? Para orientar um pouco por onde a gente deve ir, quais são os produtos que a gente tem à nossa disposição, o que está aí para ser consumido, né? Então, é uma peça importante da sociedade do consumo, a gente ter formadores de opinião, a gente ter pessoas que indicam um pouco o caminho das pedras aí quando o assunto é consumo, né? De décadas, né? A gente vê, aparece uma atriz na Globo vestindo determinado tipo de roupa, aquilo vira tendência, aquilo vira moda, né? Daqui a pouco tem uma multidão de pessoas se vestindo de maneira parecida. É uma cor de esmalte, uma cor de batom, um estilo ali de joia, um corte de cabelo, né, que apareça na televisão, que alguém adote, pronto, né? Aquilo vira
referência para muita gente repetir aquele comportamento. Tá? Então, essa é a importância dos formadores de opinião no comportamento do consumidor. E aí a gente viu também o papel dos grupos de referência. A gente viu que todos nós fazemos parte de vários grupos, a gente se relaciona na nossa vida com vários grupos diferentes. De alguns grupos você faz parte, né? Então você já participa de alguns grupos, a sua família, o bairro, a rua onde você mora, o condomínio onde você mora, os colegas da faculdade, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você costuma sair, se divertir, os amigos que você tem, enfim, são grupos com qual você já se relaciona, com qual você já faz parte. Inclusive grupos virtuais, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, ali, que reúnem pessoas onde você interage ali com uma certa regularidade com essas pessoas, são grupos que você participa, esse grupo tem potencial para influenciar o seu consumo, né? Mas também influencia o seu consumo aqueles grupos que você quer pertencer, que você quer fazer parte, né, que você ainda não faz parte, mas quer fazer. Só de querer fazer parte de um grupo, o seu consumo já está sendo influenciado. Você começa a consumir coisas, a seguir certas referências desse grupo que você quer fazer parte, você começa a reproduzir o comportamento das pessoas que fazem parte desse grupo, de repente para ser mais aceito e tal, para mostrar que você tem condições de se inserir naquele grupo lá, né? E alguns grupos a gente quer negar, a gente quer rejeitar. Os grupos que você quer negar também têm potencial para influenciar o seu consumo. Se você quer mostrar para todo mundo que você não faz parte de um certo grupo, você vai ter que se comportar de uma outra maneira. E nisso, você está tomando decisões de consumo influenciadas por esse grupo que você não quer pertencer, né? Então, seja lá o grupo que você pertence, que você quer pertencer, ou que você quer negar de alguma maneira, esses três têm potencial para influenciar o nosso consumo. E a gente terminou falando que o principal dos grupos, né, aí por diversas características que a gente viu na aula, é importante vocês derem uma olhada lá, né, que tem algumas classificações, tipos diferentes de grupos, mas por algumas características desses grupos, um deles se destaca, um deles é o mais importante, é o grupo que mais influencia o nosso consumo. Quem que aí pode dizer, né, dos grupos que você faz parte, qual você acha que é o grupo, né, que mais influencia as coisas que você compra, que mais influencia o seu consumo? A família. Família, né? Então a família tem esse papel central. Mesmo que você queira negar, mesmo que você queira dizer, não, eu não concordo com nada que a minha família faz, eu quero ser diferente da minha família. Pronto, ela está te influenciando, né? Mas a família mostra coisas para nós, a família nos forma, a partir da vivência que a gente teve com a família, e aí família, qualquer tipo de família, né? A gente não está fazendo nenhum julgamento a respeito disso. Família são aquelas pessoas com quem você convive a maior parte do seu tempo, com quem você mora junto e tal, né? Isso que a gente vai chamar de família, onde tem maiores vínculos afetivos, né? E aí ela vai te formando, ela vai te dando os instrumentos que você tem para interpretar o mundo. E aí você passa a se comportar de maneira muito parecida com a sua família. Tá? Então esse é o papel dos grupos de referência. E aí hoje a gente vai falar a respeito das culturas e subculturas, o penúltimo tema aí das influências externas, né? Semana que vem a gente ainda vai falar disso, a gente vai falar das influências situacionais, como a situação que a gente está vivendo naquele momento influenciam a gente, né? Mas hoje o assunto é esse aqui, cultura e subcultura. Tá? Quando a gente fala de cultura, né, principalmente, a gente tem que começar tentando entender o que é isso, né? O que é cultura, o que é que a gente está chamando de cultura. Esse é um termo muito amplo, é um termo muito diverso, muito difuso, dependendo da maneira como ele está sendo aplicado, do contexto, ele tem sentidos diferentes, tem significados diferentes, né? Mas a gente vai pensar assim, ó, vamos tentar responder o que é cultura da seguinte maneira. Primeiro, né? Num sentido mais amplo, né, num sentido mais aberto, assim, cultura é tudo aquilo que não é da natureza. Tudo aquilo que não vem da natureza, ele vem da cultura. Tá? Então, se uma coisa chega para nós a partir da natureza, foi a natureza que deu, foi a natureza que fez. Tudo aquilo que não é da natureza, que não foi a natureza que fez,
é a cultura que nos traz, tá? Então, cultura seria tudo aquilo que é construído pelo homem, tudo aquilo que é uma criação do homem. E de certa maneira, uma criação coletiva, uma criação compartilhada. Tudo aquilo que o homem cria, todas as observações que o homem faz do mundo, e as intervenções que ele faz, e que outros homens podem entender, né, que a gente pode compartilhar com outros seres humanos, é o que a gente chama de cultura. Tá? Isso no sentido mais amplo, assim, num olhar bem aberto mesmo, né? Cultura seria isso. Tá? Mas num sentido mais restrito, assim, no sentido um pouco mais fechado, e aí que vai mais de encontro com o que a gente quer estudar aqui, né? O que seria cultura? Cultura são aquelas coisas que a gente compartilha com quem a gente convive, com o meio onde a gente convive. São coisas que tanto você quanto as outras pessoas que estão perto de você sabem, né? Coisas que você e as pessoas que estão perto de você fazem, né? Coisas que você e quem está perto de você sentem, tá? Então, coisas que a gente compartilha com quem a gente está perto é da nossa cultura, faz parte da nossa cultura, tá? A gente vai passar por algumas definições aqui, alguns trechos aí de textos aí que vão ajudar a gente a entender o que é cultura, e depois a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, assim, ó, de acordo com esse autor aí, né, Anthony Giddens, cultura se refere aos modos de vida, né? É o jeito que a gente escolhe viver. A maneira como a gente escolhe viver em sociedade é o que a gente pode chamar de cultura. E cultura sempre é plural, né? Cultura não é uma coisa só, são culturas. Existem diversas culturas. Cada grupo, sei lá, cada espaço aí, cada micro-sociedade tem a sua cultura, tem o seu próprio modo de vida, né? Existem culturas diferentes em cada canto do mundo, em cada lugar do mundo, né? Então, cultura se refere aos modos de vida dos membros da sociedade e dos grupos da sociedade. Então, cada grupo ali vai ter aspectos próprios da sua cultura. O que faz parte, então, dessa cultura, nessa visão mais restrita, mais objetiva, mais prática para o nosso dia a dia? Inclui o modo de vestir, né, a maneira como as pessoas se vestem, costumes matrimoniais, não só matrimoniais, mas de todos né, as fases aí do ciclo de vida, né? A maneira como a gente celebra as fases do ciclo da vida, como é que a gente celebra o nascimento de uma pessoa, como é que a gente celebra os aniversários, como é que a gente celebra matrimônios, enfim, como a gente realiza funerais, né? Enfim, a maneira como a gente organiza o nosso ciclo de vida, a vida familiar, os modelos de trabalho, as maneiras como a gente trabalha, como a gente aceita trabalhar, né? Fazem parte da nossa cultura, cerimônias religiosas, passatempos, né? E muitas outras coisas, né? E inclui também os bens que criam e adquirem significado para eles. O que é isso, né? O que é um bem que cria e adquire significado para os membros de uma sociedade? São os produtos que a gente consome, né? Então, por essa definição aqui, opa, acho que fechou a apresentação, né? Sumiu aí? Não. Não, tô Sumiu. vendo. Estão vendo ainda? Sumiu. Sumiu, né? Tá. Sumiu. Beleza. Sumiu? Agora sim. Sumiu. Para mim Não, sumiu, tá voltando já. tô tendo aula. Tô falando aqui Professor. no computador. Pronto, voltou? Ah, sim. Depois eu tenho que falar um negócio com você, tá, professor? Tá. Tô tendo aula. Tô Me falando lembra no mais no final, então, computador. tá? Tá. Então, pronto, então, vai lá. Os bens que criam e adquirem significados para os membros de uma sociedade ou para um grupo são os produtos que aquele grupo aceita consumir, né? São os produtos que têm sentido, que fazem sentido dentro daquele grupo. Quando aquele grupo atribui sentido a um determinado bem, a um determinado produto, os membros daquele grupo aceitam consumir, né, aquele produto. Vão tentar, né, vai passar a ser um dos seus objetivos adquirir aquele bem, aquele produto. Tá? Então é nesse sentido que a gente entende cultura para efeitos de comportamento do consumidor. São as coisas que a gente compartilha com as pessoas com quem a gente convive. A gente só consegue conviver, a gente só consegue de alguma maneira
trocar coisas aí e compartilhar dos mesmos momentos, porque a gente aceita um modo de vida mais ou menos parecido, né? Se você pegar a sua turma aí na faculdade, né? Cada um veio de um canto, né? Cada um tem uma história, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de pensar. A gente acaba encontrando, né, na faculdade aí pessoas muito diferentes e nem sempre é fácil ali sintonizar as coisas, né? O jeito de pensar, o jeito de ser acaba sendo muito diferente. Mas a gente, de alguma maneira, a gente consegue encontrar um meio de conviver e até de trabalhar juntos, né? Por que que a gente consegue? Porque a gente compartilha alguns aspectos do nosso modo de vida. A gente é diferente entre nós, né? Cada um aí da turma tem o seu jeito de ser, mas não é tão diferente assim. Algumas coisas se parecem. Por exemplo, a gente vai para a aula, falando do que está aqui, né? Todo mundo vai vestido, né? A gente faz parte da nossa cultura todo mundo se vestir. Se não fizesse parte da cultura de todo mundo se vestir, ia ser muito mais difícil a gente conseguir se reunir, né? A gente conseguir ter aulas juntos e trabalhar juntos. E se a gente se vestisse muito diferente, né? Se cada um se vestisse de um jeito muito diferente do outro, também ia causar estranheza, ia ficar difícil da gente se sintonizar. A gente consegue reunir uma turma, trabalhar junto, estudar junto, porque a gente tem modos parecidos de se vestir. Primeiro, a gente se veste, né? A gente optou por se vestir e veste coisas parecidas. Coisa que em outras culturas são diferentes. Tem cultura que as pessoas não se vestem, tem culturas que as pessoas se vestem de uma maneira muito diferente, né? A gente entende o mercado de trabalho de uma maneira parecida, embora sejamos, às vezes, de religiões diferentes, a gente entende os rituais, né? Então, a gente consegue trocar coisas, a gente consegue entender o jeito de ser do outro. Isso é cultura. Isso é uma cultura comum. São traços comuns dessa cultura que permitem a gente se encontrar, a gente se reunir. Tá? Então, aqui alguns elementos que fazem parte da cultura, vamos vendo mais aí. Tá? Então, segundo esse outro autor aí, o Schiffman, né? Faz parte da ideia de cultura as crenças e os valores. Então, se a gente tem crenças e valores parecidos, a gente tá próximo culturalmente, a gente consegue se encontrar, a gente consegue estabelecer uma relação social aí de alguma maneira, né? Então, o que que são essas crenças e valores? Imagens mentais que afetam uma grande faixa de determinadas atitudes. Então, crenças e valores são coisas que estão, a gente viu lá quando falou das influências internas, né? Que estão moldando as nossas atitudes, que estão influenciando a gente a agir, a pensar de uma determinada maneira. E a gente só consegue conviver com pessoas que têm crenças e valores parecidos, que têm atitudes parecidas com a gente. Se a atitude, a crença e o valor for muito diferente, né, a gente não consegue, a gente tem dificuldade para se relacionar, né? Então, as crenças e valores vão influenciar a maneira como uma pessoa tende a reagir em uma situação específica. A gente só consegue conviver com pessoas que tendem a reagir de uma maneira mais ou menos previsível. Se você se vê numa situação que você tem que conviver com alguém, né, que você nunca sabe como que vai reagir e que tem sempre reações estranhas, né, imponderadas e tal, e que te causam estranheza, fica muito difícil conviver com aquela pessoa. Significa que a cultura, nesse ponto das crenças e valores, não está batendo, né? Tem certos elementos de crenças e valores que não são os mesmos. É a mesma coisa em relação a costumes, né? Costumes, então, é o jeito que a gente se comporta mesmo no dia a dia, né? Então, modos evidentes, visíveis, coisas que a gente vê no comportamento das pessoas, que são culturalmente aceitos como comportamento frente a determinadas situações. Como se comportar quando certas coisas acontecem, né? A gente mais ou menos aceita um determinado padrão, assim, né? Um jeito de se comportar frente a determinadas situações. Quando alguém não compartilha desse mesmo costume, aí fica difícil conviver, fica difícil de realizar as coisas, né? Um exemplo, né, que lembrei agora. Então, a gente tem um costume de assistir aula, né? Faz parte da nossa cultura. A gente se encontra lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? E a gente vai assistir aula. E a gente sabe mais ou menos como que tem que ser uma aula, né? Como é que acontece uma aula. A gente vai lá para conversar. Então, a gente senta lá e tal, e vamos trocando figurinha, né? Vamos conversando.
né? Alguém vai propor algum assunto, pode ser o professor e tal, e aí tem os momentos que a gente pode participar, e é chamado para participar e tal. Aí tem momentos que a gente tem que ir lá se concentrar, e estudar, e anotar as coisas e tal. Isso é um costume, é o nosso costume frente à educação. É a maneira como a gente entende que a educação acontece lá com a sala de aula, né? Se tem alguém na turma que não tem esse costume, ou que tem um costume diferente, né, ou que veio de uma cultura que o costume é outro, é, vai tumultuar tudo, né, vai fazer tudo acontecer de uma maneira ruim, né, e significa, ruim, não sei, mas diferente, né, vai fazer o encontro ali acontecer de uma maneira diferente, e a coisa não flui tanto porque está tendo ali um choque cultural, né, que vem pela questão dos costumes. Então, costumes também fazem parte do que a gente chama de cultura, tá? Então, vai anotando as coisas que fazem parte desses modos de vida, né? Jeito de vestir, costumes matrimoniais, modelos de trabalho, cerimônias religiosas, os produtos que a gente compartilha, as crenças e valores, os costumes que a gente tem. Tudo isso são ingredientes da cultura, né? São coisas que fazem parte dessa percepção mais objetiva, menos ampla ali, do que é a cultura, tá? E aí mais uma coisa aí, ó, que faz parte do que a gente chama de cultura. Para adquirir uma cultura em comum, né, os membros de uma sociedade devem ser capazes de se comunicar entre si, né? Então, essa possibilidade de a gente se comunicar com as pessoas com quem a gente convive, né, por meio de uma linguagem comum, também faz parte do que a gente chama de cultura. A nossa língua, o nosso idioma, as palavras que a gente usa, as gírias, os sotaques que a gente tem, são elementos da cultura, também são elementos culturais, fazem parte da nossa cultura, porque permitem a gente viver em sociedade, são coisas que a gente consegue trocar e compartilhar com quem está perto, né? Se cada um falasse um idioma, cada um falasse uma língua diferente, a gente não poderia conviver, né? A gente não conseguiria conviver, teria que superar esse desafio primeiro, né? Estabelecer uma linguagem comum, para daí a gente começar a trocar e fazer as outras coisas que a gente se propõe, né? Sem uma linguagem comum, o significado compartilhado não poderia existir e a verdadeira comunicação não poderia ocorrer, tá? Então, linguagem, a língua, o idioma, num sentido mais amplo, né? O idioma português que a gente usa, mas também no sentido mais local. Então, os sotaques, as gírias, né, que a gente usa, fazem parte também do que a gente chama de cultura, tá? E aqui, falando de idioma, a gente tem uma reflexão legal também para fazer a respeito de cultura, tá? O que acontece? Vamos pensar em cultura nacional, tá? Em cultura do país, assim. Então, imagina que aquele país tem uma certa cultura, né? Acaba sempre sendo polêmico quando a gente fala de a cultura de um país encontrando com a cultura de outro país, né? Tem muita gente que critica, que vê isso de uma maneira mais perigosa, os momentos quando a gente começa a interagir a cultura de um país em relação à cultura de outro. E isso fica muito claro quando a gente fala da língua, do idioma, tá? Eu vou dar um exemplo, ó. Como chama isso aqui? Não dá pra ver direito. Como chama esse negócio aqui? É sabonete? Deixa eu pegar Um outro, peraí. controle. Nem dá pra ver. Se um celular. Eu tenho. Esse aqui, ó. Esse Fone. aqui. Não, não. Ah, é o mouse. É um mouse. É um mouse? Sim. O que é mouse? É ratinho em inglês. É rato, né? Enfim, esse objeto aqui chegou pra gente, né? Ele veio de outro lugar, não foi aqui no Brasil que isso foi inventado, foi lá nos Estados Unidos. Então tá aqui, ó. É um bem que foi criado e tem significado, né? Para um grupo lá, inicialmente lá nos Estados Unidos, né? Que desenvolveu essa tecnologia. E aí isso veio para nós, né? Isso chegou para nós e chegou na língua deles. A gente chama isso aqui de mouse, né? O que vocês acham? Tudo bem a gente chamar isso aqui de mouse?
Não tem essa palavra na nossa língua, né? O que é mais certo? Eu chamar isso aqui de mouse ou chamar de rato? De mouse. Tudo bem, né? A gente chama de mouse, a gente aceitou chamar de mouse. Faz parte da nossa cultura, da nossa cultura brasileira, a gente aceitar essas influências de culturas externas. Isso veio para nós chamando de mouse. A gente tinha uma palavra em português, né, para usar no lugar. Eu podia chamar isso aqui de rato, tá tudo certo. Mouse, mouse é rato, é a mesma coisa, né? Mas a gente prefere chamar de mouse. Isso é uma questão cultural. Significa que a nossa cultura, ela é mais porosa, ela é mais permeável, ela aceita mais essas influências externas. E é assim com quase tudo da informática, né? Nem monitor, né? Estou olhando para o monitor aqui, eu lembrei, né? Monitor é uma palavra que também não é em português, não existe a palavra monitor na língua portuguesa. Monitor é uma palavra de origem inglesa. E aí você pega outras culturas, por exemplo, a cultura de Portugal e a cultura da Espanha e de todos os países de língua espanhola, é muito mais resistente a esse tipo de coisa. Eles não aceitam essa influência na linguagem deles, na língua deles, né? Um espanhol, por exemplo, ele vai chamar isso aqui de raton, né? Ele vai chamar de rato mesmo, não é rato, né? Ele não chama isso aqui de mouse, de jeito nenhum. Mouse não é da língua dele, não tem no dicionário dele a palavra mouse, né? O espanhol, o português de Portugal, ele vai chamar o monitor de ecrã, né? Existe essa palavra na língua portuguesa, ecrã. Olha que esquisito, a gente não usa, né? E fica até esquisito. A gente acha mais esquisito a palavra da nossa língua nativa, né, que é ecrã, do que a palavra que veio da língua estrangeira, que veio do inglês, que é monitor. A gente é mais familiarizado com a palavra em língua inglesa do que com a nossa própria palavra, né? E aí os espanhóis e os portugueses têm uma resistência maior em relação a isso. O que isso mostra para a gente? Né? Que as culturas, as diferentes culturas dos diferentes grupos da sociedade, elas têm contato, elas de alguma maneira trocam coisas. Então, esses elementos aqui, ó, que é a linguagem que a gente viu, né? Voltando aqui para a tela. Então, esse elemento da linguagem, das crenças, dos costumes, dos modos de vida, dos modos de vestir, costumes matrimoniais, cerimônias religiosas, produtos e tal. Essas coisas que fazem parte da cultura de um grupo, elas trocam, elas conseguem passar para a cultura de outros grupos. As informações culturais, os ingredientes das culturas, eles são móveis, eles vão pulando de uma cultura para outra. A cultura é uma coisa que está sempre em mutação, é uma coisa que está sempre evoluindo de certa maneira, né? Então, faz parte da ideia de cultura uma ideia de mudança, uma ideia de evolução. A gente pensar que a cultura está em constante mudança, em constante mutação, né? A gente tem que acompanhar a cultura conforme ela está acontecendo. Cultura é uma coisa viva, né? E olha que coisa interessante, ó. A gente teve aqui no Brasil, né, faz parte da nossa formação histórica, a imigração, né, de muitas pessoas de outras culturas, de outros países, de outras nacionalidades. O Brasil foi um país que foi formado a partir da imigração, né? Então ele recebeu aqui muitas culturas diferentes. E isso aconteceu cerca de um século atrás, né? Talvez até um pouco mais. E olha que coisa louca que acontece, né? Alguns grupos culturais desses que vieram aqui para o Brasil adotaram a seguinte prática: falou, olha, a gente vai para o Brasil, a gente vai ter que se inserir na cultura do Brasil, mas a gente vai manter a nossa, né? A gente vai de alguma maneira proteger, manter e cultivar a nossa própria cultura. Vamos continuar vivendo um pouco da nossa própria cultura. Isso aconteceu com japoneses, com alemães, aqui no Paraná tem muito ucraniano, né? Enfim, são culturas que vieram para cá
E aqui foram preservadas, né, por uma opção de quem veio para cá, de quem trouxe essa cultura para cá, optaram preservar essa cultura. E aí, quando você volta lá hoje, no país de onde essas pessoas vieram, nem lá, né, nem lá em loco no país de onde aquela cultura veio, essas coisas existem mais. Né? Lá a coisa já mudou, lá a coisa já avançou. E aqui, as pessoas que aqui ficaram ainda optam por reproduzir certas coisas. Os japoneses aqui do Brasil são muito mais rigorosos com certas coisas culturais do que os japoneses de lá, né? O japonês lá do Japão, ele é muito aberto, ele é muito antenado, ele é muito já cosmopolita, já está aí antenado com o mundo inteiro, já é uma cultura que está bem moderna, né? E o japonês daqui, ele é bem conservador, ele é bem tradicionalista, ele defende mais a cultura até do que o próprio japonês lá do Japão. Mesma coisa acontece com a cultura alemã e italiana em alguns lugares, né? Tem certas coisas que aqui foi preservada e lá não, né? Porque a cultura no dia a dia, ela muda, ela vai tendo contato com outras e vai recebendo ingredientes aí dessas culturas que tem contato. Ainda mais a nossa cultura brasileira, que é muito aberta a isso. A gente aceita muito, a gente às vezes até prefere usar coisas da cultura estrangeira do que o nosso próprio elemento cultural, né? E aí uma pergunta para fazer, para a gente começar a falar dos exemplos e ver a aplicação disso no comportamento do consumidor, né? Como é que a gente pensa a cultura no comportamento do consumidor? O Brasil tem uma cultura nacional? O que vocês acham? Eu acho que tem, sim. O que faz parte dessa cultura nacional brasileira? Tem que falar assim, né? Acho que tudo. O jeito da pessoa viver, acho que os costumes, as tradições. Eu acho que varia de local também, de cada local do Brasil. Tem algumas coisas gerais e tem algumas coisas local, né? Tipo, tem bastante coisa que tem lá no Acre que não tem aqui. Sim. Mas tem coisa que tem aqui e tem lá também? Tem. O que tem aqui e tem lá também? O Em que tem termos aqui que tem culturais, lá? né? Em termos culturais, né? A língua que a gente fala é a mesma, né? É. Eu sinto bastante falta da comida. A comida é diferente, né? Imagino que tem Diferente. bastante diferença. Uhum. Então, assim, ó, algumas coisas vão ter parecidas, a gente consegue ter tanto aqui quanto lá, né? Então, assim, a ideia de que a gente mora no mesmo país, então a gente chama isso aqui de Brasil, tanto quem mora lá quanto quem mora aqui chama isso aqui de Brasil. Então, isso é um significado que a gente combinou. O idioma que a gente fala é o mesmo. Que mais? Algumas instituições tem aqui, tem lá também. Então, aqui tem Banco do Brasil, lá tem também. Aqui tem Correio, lá tem também. Uhum. Aqui tem Alguns hospital. bancos que tem lá não tem aqui. Alguns o quê? Banco que tem lá não tem aqui. Aí alguns são mais Banco. locais, né? Mas alguns são parecidos. Alguns tem aqui, tem lá, outros são locais, né? Alguns Sim. costumes, algumas coisas, a maneira de estudar, até o currículo das escolas é parecido. A história que a gente estuda é a mesma, né? Enfim, todo mundo considera que isso aqui começou quando os portugueses apareceram aqui, né? E aí toda a história do descobrimento, da colonização, a história do Brasil e tal. A gente compartilha esse sentimento de que a gente mora num país único, né? Que a gente tem uma identidade nacional. O Brasil optou por construir a sua cultura dessa maneira, por ter uma cultura nacional. Algumas coisas que unam a gente, né? Então a gente busca isso. Alguns elementos culturais que coloquem a gente no mesmo grupo, do Acre até o Rio Grande do Sul, né? No Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil. Né? Esses elementos que nos unem, eles são necessários para que a gente entenda que a gente compartilha essa cultura nacional, que a gente é o mesmo grupo. Né? Outros países, que são países também, né? Que a gente chama de país, que a gente entende como país, já tem uma percepção diferente em relação a isso. Né? Por exemplo, na Espanha é difícil falar esse tipo de coisa que a gente está falando aqui. Uma região da Espanha é totalmente diferente da outra, do idioma até o estilo de vida. Assim,
e não se entendem. Quando se unem, é briga, dá confusão. Pega lá a Catalunha e tal, tem regiões lá que são realmente adversárias uma da outra. E foram obrigadas a se reunir numa mesma nação. Eles vivem num país, né, que eles chamam de Espanha, mas cada um mantém a sua própria identidade. Né? Se perguntar para um catalão onde que você mora, ele não fala na Espanha, ele fala na Catalunha. Né? Ele não admite assim, essa ideia de Espanha. Para ele é uma coisa muito distante. A mesma coisa é na Itália. Na Itália tem idioma em cada lugar, né? Como se cada estado falasse uma língua diferente. Né? A língua italiana foi uma tentativa de reunir o idioma de todo mundo lá, é quase que uma segunda língua de todo mundo, o italiano que a gente aprende aqui. Né? Mas cada local tem a sua variação do italiano, né? O seu dialeto lá que eles usam. Né? A Alemanha também é um pouco assim, é bem dividido. Né? Então, cada lugar, cada país acaba se organizando culturalmente de um jeito. Né? No Brasil, a gente tentou se reunir unindo, né? A gente tentou unificar a cultura de certa maneira. Em todo lugar a gente estuda o mesmo folclore, né? O folclore do Brasil. Todo brasileiro estuda na escola que tem Saci Pererê, que tem Mula Sem Cabeça, né? Que tem Currupira. Enfim, a gente vai compartilhando as mesmas coisas, né? Os mesmos heróis nacionais, a mesma bandeira, o mesmo símbolo, a mesma história. E isso vai dando para a gente ingredientes culturais que permitem a gente entender que a gente faz parte da mesma cultura, né? Agora, o que acontece? Para efeitos de comportamento do consumidor, essa cultura nacional, vamos dizer assim, essa cultura ampla, essa cultura que é comum, que é padrão no Brasil inteiro, que a gente tenta todo mundo mais ou menos seguir, ela não interessa tanto, assim, porque ela faz a gente ser igual. E se a gente for igual, não tem diversidade, aí não tem riqueza de consumo. Né? O que interessa para nós em termos de comportamento de consumidor? A ideia de subcultura. Subcultura, para nós, é mais importante do que essa ideia de cultura nacional. Então, segundo esses autores aqui, né, subcultura pode ser definida como uma subdivisão da cultura nacional. Aí é que interessa, aí é que é legal. Aí, como a Ana estava falando, né, aí cada canto, cada lugar do Brasil tem uma coisa diferente. E aí essas coisas diferentes que a gente tem que tentar entender, tentar se inserir. Quanto melhor a gente compreender essas diferenças, mais acesso a gente tem ao consumidor daquele grupo, né? Mais a gente consegue se comunicar com eles. Então, de acordo com alguma característica unificadora, né? Então algum elemento que é próprio de um grupo vai criar uma subcultura, né? Vai fazer um pequeno grupo, ou pode, enfim, um determinado grupo social, a se comportar como um grupo mais ou menos coeso. Tá? A gente só tem que entender quais são essas características unificadoras. Quais são as coisas que permitem a formação de subculturas. Né? Aqui ele dá alguns exemplos. Status social. Né? Então, aquela ideia de classe A, B e C cria subculturas. Classe A, os ricos, têm uma subcultura própria deles. Né? Classe média tem uma subcultura, classe baixa tem outra subcultura. A própria ideia de nacionalidade. Né? Enfim, comportamentos, enfim, coisas que vão diferenciar a gente e não simplesmente unir a gente. Né? Embora a ideia de cultura seja uma ideia de união, de criar uma cultura nacional que une todo mundo no que a gente chama de Brasil, para a gente vai ser mais rico, mais interessante ver a diversidade, ver as diferenças. Né? Quanto mais a gente entender as diferenças de um lugar e características que diferenciam as culturas, é isso que a gente está buscando, características que unem um grupo, mas que fazem esse grupo ser diferente de outros grupos. Né? Vamos ver uns exemplos aqui. Vocês sabem o que é isso? A formiga? É formiga. Para a maioria... De asinha. Formiga de asa. É uma formiga que uma vez por ano ela faz uma revoada, assim, ela sai do ninho, sai voando e tal. Aí é o momento depois do inverno. E aí é o momento de capturar ela. A gente sabe que é o inverno quando ela sai. Mas ela marca o começo do inverno. Londrina vocês comem? Hã? Não é essa que o pessoal de Londrina come? Não. Aí, ó.
Tem uma É certa Tanajura que chama? eu conheço como Içá, mas agora eu não sei se tem outro nome, pode ser que tenha, né? Cada subcultura vai dar um nome diferente para isso aí. Mas tem gente que fica esperando isso aí, esse evento anual, né, da revoada dessas formigas aí, que é o momento de capturar e é uma iguaria, né? É uma coisa que você come. Eu confesso para vocês que eu já comi desse jeito aqui, ó. É uma Aí fica delícia. bonito, né? É uma farofa. Aí pega Tem só, gente que fala pega que só a quando essa bundinha época dela, começou o inverno. pega só a bundinha dela ali, ó, frita e faz uma farofa. Fica uma delícia, meio azedinho, assim. É muito bom. Percebe? Então é um elemento cultural isso aqui, é um elemento de uma subcultura. Existe um grupo cultural aqui no Brasil, né, que olha para isso aqui e vê comida, né? E tem outro grupo cultural, outros grupos culturais que vão olhar para isso aqui e falar, credo, que formiga, né? Nada a ver, né? Coisa mais sem sentido nenhum, né? Por que vocês fazem isso? Tá? Então é esse tipo de diferença que a gente está procurando, né? E aí quando a gente fala de alimentação, de comida, é uma característica unificadora, né? Algumas aliás, cada subcultura pode ter uma alimentação, né, como característica unificadora. Um cardápio, uma coisa que come, que faz parte aí da ideia dessa subcultura. Aqui no Paraná a gente come pinhão, né? Tá na época. Né? Eu nem sou paranaense, mas eu acabei me acostumando. Eu adoro. Eu gosto também. É isso. O que é isso? Pinhão? É uma formiga? Não. Pinhão não. Pinhão é o fruto da araucária. É uma semente. A semente da araucária, né? É uma delícia. Mas fala aí, Ana, o que tem lá de diferente de comida que você sente falta aqui? Tem a tapioca, tem a baixaria, tem Baixaria? tacacá, tem rabada, tem tucupi. A gente chama de baixaria. Tucupi, tacacá. Eu só conheço de nome essas coisas. Eu tenho maior vontade de Muqueca comer. de peixe. Muqueca. A muqueca é uma coisa interessante, assim, porque muqueca, cada canto do Brasil tem uma receita diferente, né? Tem um jeito diferente. Tem subcultura que briga por conta da receita da muqueca. A muqueca do baiano é diferente da muqueca capixaba, do Espírito Santo, né? E aí eles fazem questão de dizer que é diferente. A muqueca do capixaba é diferente da muqueca baiana. E isso é subcultura. Olha que rico, né? Se a gente entender isso, a gente acessa um público maior. Bolo de mandioca com castanha. Como que chama mandioca? Ela chama mandioca mesmo? Macaxeira. Macaxeira. Tem lugar que é mandioca, tem lugar que é macaxeira, tem lugar que é aipim, né? Castanha. As castanhas, é verdade. Aqui é caro. Aqui é quase contrabando, né? Você ter acesso a castanha. Deus o livre, R$80 o quilo. Lá eu pago 5 no quilo. Olha aí que beleza. Tem muita gente que traz, né? Que vai lá buscar para vender aqui. É isso aí. A farinha também. Farinha. Olha, farinha, muita não coisa. Pode faltar. É muita coisa, né? E isso falando só lá do Acre, né? E aí cada região do Brasil é outra história, né? Tem outra comida, outra alimentação, outra coisa que é típica daquele lugar lá, né? E aí percebe que quando a gente olha para as divisões, né, pelas coisas que dividem a cultura nacional, aí é que a gente tem uma riqueza enorme de coisas para explorar. Aí é que o consumidor fica uma coisa interessante, né? A gente tem que entender de quais subculturas dessas, né, o consumidor faz parte. A gente falou de comida, né, mas falando de roupa também. Ó. O que vocês acham desse visual aí? É legal? Só aqui em Londrina você vê. Na onde que eu não vejo? Só na época da exposição, só. Porque sai na rua tem gente assim. Gente que ama, gente que odeia. Tem. Em Londrina tem. Em cidadezinha pacata. Londrina Vocês estão vendo tem, demais. Tem sim. Moda country, Estão chamando nós famosos de professor. Oi? Eles estão chamando nós de sitiante. O povo lá do Rio. O carioquinha aí, a do Acre. Mas Londrina tem essa cultura rural, né, de alguma maneira. O Não Samuel é playboy. Ele morava na capital lá.
Mas, enfim, o jeito de vestir, isso aqui é só um exemplo, né? Essa vestimenta country, rural aqui, né? Indica uma subcultura. As pessoas que se identificam com esse meio, né, se vestem assim porque faz parte da cultura de alguma maneira, né? E tem gente que nunca pisou no campo, né, e se veste assim para tentar fazer parte, né? Porque virou uma cultura mesmo que as pessoas querem reproduzir. Então, comida, o jeito de vestir, os diferentes jeitos de vestir de cada lugar, né, também faz parte da subcultura, né? Criam subculturas. Samuel é do Rio, é? Eu sou. É carioca. Carioca. O jeito de vestir lá é diferente do daqui, não é? Na verdade que o pessoal veste com muita roupa. Lá a gente usa muito camiseta, sem manga, short, as coisas. E a gente vai de chinelo para tudo qualquer canto. Vai de chinelo pro shopping, entendeu? Exatamente. Tá Aqui, vendo, Samuel? Meio-dia já tá na praia já, né, meu filho? Então, lá a gente faz isso, né? Aqui não, pô, você arruma muito bem para ir nas coisas. Sim. É da nossa subcultura, diferente da subcultura de lá, né? Até por ser litoral e tal, né? É outra pegada, outro jeito de entender isso daí, né? Lá você encontra gente de biquíni no shopping, pra você ter ideia. Lá, né? Imagino. É muito comum. Muito. Legal. Ó, vocês sabem o que é isso? K-pop. Não sei, não. É uma banda de K-pop, né? Eu não sei qual aí. Tem gente que é mais antenada pode saber exatamente qual é a banda aí, né? Mas K-pop, aí eu tô falando de música, né? Música é uma coisa que cria subcultura, é uma característica unificadora que vai criar, que vai subdividir, então, a cultura nacional em pequenos grupos, né? A ideia do K-pop é até uma cultura coreana, né? Uma coisa da Coreia, mas que tem muitos adeptos aqui no Brasil. Tem toda uma legião aí de pessoas adeptas, fãs do K-pop, que seguem, que sabem as músicas, que vão até buscar aprender coreano para entender o que essas pessoas falam, as entrevistas e tal, né? Para fazer parte, vai começar a se vestir assim, para fazer parte dessa cultura de alguma maneira. Né? Então, música faz diferença. A música de cada lugar é diferente, né? A música do Rio Grande do Sul é uma, a música do Nordeste é outra, do Norte é outra, do Rio de Janeiro é outra. Né? Cada canto do país, então, pode ter a sua identidade sonora, a sua identidade musical. Né? Isso cria subcultura, faz parte da subcultura. Você gostar de um estilo de música te insere numa subcultura. Né? Você tem valores, crenças, costumes parecidos com pessoas que gostam daquele grupo, daquele estilo de música. Né? Do estilo de música, de uma banda, de um cantor, que seja. Quando você vira fã de um grupo musical, de um estilo musical, você está se inserindo na subcultura daquele grupo lá. Né? A minha irmã ela sempre foi muito fã de Sandy Júnior, assim, né? E eu via as coisas, nossa, eu achava um absurdo. Eu falava, nossa, que nada a ver nas coisas que vocês fazem e tal. É muita apagação de pau, né? Mas é da cultura, né? Para mim não faz sentido, porque eu estava fora, mas quem está lá dentro tem as mesmas crenças, os mesmos valores, os mesmos costumes. Eles entendem melhor o que está acontecendo lá do que a gente que está olhando de fora, né? Esse movimento do K-pop é a mesma coisa. É uma legião ali de pessoas, de fãs, muito fãs mesmo, muito apaixonados por isso aí, e tentando reproduzir o estilo de vida deles. Né? Isso é uma subcultura. Tá? É assim com sertanejo, com funk, com rock, com música eletrônica. Né? Cada estilo desse cria o seu próprio nicho, cria o seu próprio grupo, lá que muitas vezes tem dificuldade para se misturar com outros. Né? Você pega uma pessoa que curte música eletrônica, tem dificuldade para se relacionar com alguém que curte sertanejo. Né? Não se entende, ele tem os valores, as crenças começam a ficar muito diferentes, né? Porque a subcultura acabou dividindo, acabou afastando um pouco essas pessoas. Tá? Então, ó, coisa que a gente já viu, né? Que criam subculturas: comida, o jeito de vestir, música. Aqui tem mais um exemplo, acho que é o último, né? Sabem o que é isso? Harry Potter. É do Harry Potter, não é? É uma casa do Harry Potter, não é? Não, é uma mochila. Não? Eu achei que era... Caraca, é um caderno só. É uma mochila e um caderno, é um material escolar. É uma mochila e um caderno. Aqui É um caderno. Daí pra ver, gente. Que faz referência ao Harry Potter, né?
É um mundo do Harry Potter. Tem gente que nem sabe, que nem viu, vai lá para isso aqui, gostei, não gostei, que caderno bacana, vou comprar porque eu gostei da arte, né? Gostei da ilustração, gostei das letras aí, gostei da cor, né? Vou comprar. Já tem um outro grupo de pessoas que é aficionado por isso aqui, né? Que é apaixonado por isso, que entende cada símbolo, que entende cada coisa que tem aqui, né? É o esporte que eles praticam, são as casas lá, sei lá, as equipes lá, né? Dentro da escola, o nome da escola, enfim. Eu não estou muito ligado aí à questão do Harry Potter, não. Né? Mas você tem uma legião de fãs disso aqui que vão, então, olhar para isso aqui com outros olhos, né? Que vão entender isso aqui com muito mais paixão, com muito mais significado, do que quem não faz parte desse universo. Então, gostar de um autor, gostar de uma história, de um filme, de um personagem, isso também cria subcultura, isso também te insere numa subcultura, num mundo ali de valores, de princípios, de crenças, até de palavras ali, de expressões que vão ser usadas só dentro desse grupo. Certo? Tá claro o que é subcultura, então? Sim. Sim? Então, coisas que a gente está chamando aqui de característica unificadora, né? Ela vai unir a subcultura, mas na verdade ela vai dividir a cultura nacional. São características que dividem a cultura nacional em pequenas partes, né? E aí que está a riqueza, aí que está a complexidade do comportamento do consumidor. Quanto mais a gente entender que aquele consumidor faz parte de um grupo desse cultural, de uma subdivisão cultural dessa daqui, mais a gente tem condição de dialogar com eles. Tá? Professor, pode falar. Posso dizer, então, uma cultura. Quem vai numa feira ali na Santos e quem vai numa feira na Saúl Kind? Sim. As pessoas que frequentam, isso tem a ver também com a questão que a gente vai ver na próxima aula, que é a influência situacional, mas o fato de você frequentar certos lugares te coloca numa subcultura, assim. Ser frequentador daquele lugar faz você compartilhar coisas com os outros frequentadores. Nossa, que legal. Aí é subcultura, tá? É sempre subcultura. Uma divisão da cultura maior, né? Sim. Quem vai na feira da Saúl Kind sabe de histórias, de coisas que acontecem lá, de personagens, né, de pessoas que fazem parte daquele meio, conhecem as coisas ali. E quem está fora não sabe, né? Não faz o menor sentido. Se eu chegar numa conversa que as pessoas estiverem conversando sobre alguma coisa de lá, como eu nunca fui, né? Não faz parte da minha cultura, eu não vou entender nada, eu não vou conseguir nem conversar. E realmente, né, quem vai na feira da Santos tem outra coisa, vai ter outro personagem, outros símbolos, outros valores diferentes do que quem vai na da Saúl. Com certeza. Beleza? Mônica, você ia falar alguma coisa? Então, eu tenho certeza que eu mandei meus 2 trabalhos, só foi lançado um. Qual que não foi lançado? Você vê pra mim? Vou ver. Amanhã eu vou lançar a nota da prova, daí eu confiro isso também, tá? Então, porque eu mandei pelo aplicativo e mandei pelo site da faculdade ainda. Tá. Se eu fiz alguma lambança, sabe? Mas eu mandei sim. Você fez os 2 e só tem uma nota, é isso? Isso, tô com 1.3 lá. Tá, não, verifico. É isso. Pode deixar. Amanhã eu já vejo isso. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Cultura e subcultura. Lembrando que subcultura é o que interessa para nós quando o assunto é comportamento do consumidor. É aqui que está a riqueza. Feito? Feito, professor. Tchau. Boa semana. Boa noite. Boa semana. Obrigada. Com Deus. Tchau, pessoal. Se cuidem, usem máscara. Isso aí. Tchau. Tchau, tchau.